Seiya e seus companheiros estão se fortalecendo para ir na Vila do Dragão. Porém, ao chegar lá, a rainha diz que sua companheira seria o sacrifício para que ele conseguisse a espada suprema que derrotaria o Rei Demônio. E eles decidem então lutar contra a rainha para poder salvar sua amiga. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a parte 2 do anime Shinchou Yusha. Lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. Continuamos então com o Prota dizendo que não precisava dos jovens guerreiros, já que suas estatísticas eram baixas demais. Enquanto Seiya provocava Mashu, o exército chega para tirar satisfação com ele sobre o que tinha acontecido com a igreja. Porém, a freira que tinha desmaiado inventou uma pequena história e jogou a culpa no zumbi que se passava por padre. No dia seguinte, chegaria um exército de 10 mil zumbis para acabar com a cidade. E quando o exército percebe quem era o herói, eles pedem desculpas por terem agido de maneira rude anteriormente. Seiya então decide ajudar a derrotar o exército de zumbis, porém exige uma recompensa deles. Depois da provocação do Prota, Mashu decide ir para outro lugar. Em seguida, Seiya decide usar sua habilidade de voo para poder ir até o local onde os zumbis estavam, o que deixa a deusa impressionada e ao mesmo tempo revoltada, por ele ter dito que não precisava dela também. Após isso, ela usa uma habilidade que a permitia usar seus poderes divinos para dar suporte ao herói, e aparece algumas asas de anjo em suas costas para que ela pudesse acompanhá-lo. Quando o Prota viu que Rista estava seguindo ele decide usar suas habilidades ao máximo para poder se livrar dela, e quando ela tenta colocar suas habilidades ao máximo também, não foi suficiente para acompanhar ele. Porém, ele chega logo em seguida para poder ajudar ela, enquanto ela fica viajando em seus pensamentos. Finalmente eles chegam no local onde o exército de zumbis estavam, e o Prota decide começar seu ataque para exterminar eles, invocando um meteoro enorme que acabou com todos os 10 mil zumbis que estavam ali em segundos. E como ele é muito cauteloso, ele ainda decide lançar um segundo meteoro para confirmar que os zumbis de fato tinham sido exterminados, o que aparentemente deixa ele cansado por ter consumido bastante mana. De volta na cidade, Rista recebe a notícia de que Mashu tinha ido embora sozinho. Elas então decidem entrar no quarto do Prota, e ele estava sintetizando várias espadas para conseguir uma melhor, até que revela para a deusa que conseguiu fazer aquela espada que ele tinha acabado de fazer porque estava usando os cabelos dela para melhorar a síntese. Em seguida, o herói recebe uma encomenda, um espelho especificamente, quando de repente eles conseguiam ver através dele, e Mashu estava preso em um local por um dos nobres celestiais do Rei Demônio. Quando o demônio decide deletar Mashu, o herói finalmente decide agir para salvar o jovem guerreiro. Enquanto Rista abria o portal, Seiya conseguiu desferir um golpe no demônio, deixando ele gravemente ferido. No reino divino, eles tinham apenas 15 minutos para poder achar um jeito de parar o nobre do Rei Demônio, e ele decide se encontrar com Ishtar, a deusa-chefe daquele mundo. Ishtar então decide ajudá-la em seu pequeno objetivo de encontrar o nobre, e finalmente ele chega para salvar Mashu. O nobre então decide usar sua magia suprema, onde ele invoca um tipo de demônio de fogo indestrutível por espadas. Seiya então decide levar as coisas um pouco mais a sério, e lança seu ataque finalmente e consegue atingir o monstro de fogo. Ele então usa um segundo ataque para conjurar uma magia de gelo, e congelar o monstro em si para poder acabar com ele de uma vez por todas. E em seguida ele lança o seu último ataque. Após derrotar o monstro de fogo, finalmente ele decide acabar com o nobre do Rei Demônio também. De volta à estalagem, Mashu acorda de seu sono e logo o Prota aparece com uma bolsa, fazendo com que os jovens guerreiros finalmente se juntassem ao seu grupo. E Mashu pede para que o herói o ensinasse a melhorar suas habilidades. Mashu então menciona o Covil dos Dragões, que é o local de onde eles vieram. Porém, antes de ir, o herói decide voltar para o Reino dos Deuses para treinar um pouco mais. No refeitório, eles encontram com Cerseus, fazendo bolo, já que tinha pegado pavor de tocar em uma espada por culpa de Seiya. Logo, Prota diz para o deus cuidar de seu trabalho primeiro, que seria com a espada, o que o deixa completamente desesperado logo em seguida. Mas o herói na verdade estava dizendo para que ele treinasse com o Mashu, e Cerseus acaba aceitando numa boa depois disso. Com a deusa do fogo, Eruru fica por lá para ser treinada, e então Prota decide encontrar alguém para treinar também, e Valkyrie aparece se esbarrando com Rista sem querer, e quando Prota decide tirar satisfação com a deusa para que ela o treinasse, acaba quase sendo deletado por ela, porém Arya chega para salvar o Prota. Em seguida, Arya diz que tinha encontrado uma pessoa para poder treinar ele, e o nome da deusa era Adenera, a deusa da guerra, e ela aceita o desafio de treinar ele. No primeiro dia de treino, Mashu estava indo bem, e no local onde o Prota estava treinando, Adenera estava descansando enquanto Seiya treinava sozinho. No segundo dia, Seiya e Mashu estavam no refeitório, e logo ele parte para treinar com Adenera novamente. Chegando lá, a deusa já estava completamente diferente do que era antes, e percebemos que ela tinha se apaixonado pelo Prota também. No terceiro dia, o treinamento de todos tinha acabado, e Eruru estava bem para baixo. Quando Rista decide falar com a deusa que a estava treinando, ela diz para Rista que Eruru não tinha aptidão para magia. Enquanto isso, Seiya estava esperando por Adenera para se despedir, e ela parece completamente mudada, se comparado ao
que ela era no primeiro dia, e ela queria ir com ele em sua aventura também. Seiya então a rejeita de forma bem ríspida, fazendo com que ela se transformasse novamente em uma pessoa completamente diferente logo em seguida. Depois disso, eles estavam em sua jornada finalmente para o Covil dos Dragões. Quando alguns monstros aparecem, Seiya tinha invocado uma fênix automática que exterminava os monstros mais fracos sem ele ter que fazer nada praticamente, impedindo que os jovens guerreiros mostrassem suas habilidades. Quando Urista tenta finalmente quebrar a barreira de Seiya para ver seu status, tem seus olhos machucados por ele. Logo o brasão na mão dos jovens começa a brilhar, e eles finalmente encontram a entrada para o Covil dos Dragões. Porém, Seiya quebra o selo rapidamente apenas usando sua habilidade com a espada. Entrando no local, eles encontram uma espécie de teleporte que falava com eles, mas Seiya decide enviar uma lagartixa para ver se realmente não era nenhuma armadilha. Depois disso, finalmente eles decidem ir para a Vila do Dragão, e são bem recepcionados ao chegarem lá. Na sala da rainha draconiana, ela explica a situação para o herói. Mashio então se aproxima e recebe uma habilidade que o permitia se transformar em parte dragão, aumentando e muito suas estatísticas de combate. Quando Eruru se aproxima também, a rainha diz que ela não precisaria de nenhuma habilidade de combate, já que ela seria o sacrifício para se tornar a espada suprema que derrotaria o Lorde Demônio. A rainha então explica que Eruru na verdade estava predestinada a esse sacrifício desde quando ela nasceu para se tornar a espada que derrotaria o Lorde. Eruru então fica completamente triste ao saber dessa notícia. Saindo dali, ela tenta mostrar que estava bem, mas só de olhar para ela já dava para saber como que ela estava se sentindo. Seiya então decide comprar algumas sementes de velocidade, e quando Urista pergunta o que ele acha que Eruru deveria fazer, ele acaba não se expressando direito e deixa a jovem garota bem triste com a resposta. No banquete, algumas crianças ofereceram alguns biscoitos para Seiya, que acaba aceitando com muita hesitação. Em seguida, o ritual estava prestes a começar, e a rainha explica que quando Eruru pulasse no precipício, ela se transformaria na espada que Seiya precisava. Quando Mashio começa a mostrar resistência, Eruru finalmente percebe que não era aquilo que ela queria realmente. Enquanto ela era forçada a andar, o Proto acaba com os dois guardas que estavam obrigando ela a fazer isso, e finalmente decide lutar contra a rainha para proteger sua jovem companheira. Mashio e Urista estavam paralisados por terem bebido algo que estava envenenado, e quando ela pensava que Seiya estava paralisado também, ele acaba com os outros draconianos, já que ele apenas tinha fingido que tinha comido o biscoito e depois colocou para fora. A rainha então decide se transformar em sua forma de deus dragão, para lutar contra o Prota e fazer com que Eruru se tornasse o sacrifício. Logo o Prota saca uma espada que era capaz de derrotar dragões de sua bolsa, e finalmente ele começa seu ataque. Logo o colar que Eruru estava usando começa a contaminar ela com uma magia que deletaria ela em pouco tempo se o herói não derrotasse a rainha dragão. A rainha então decide usar sua habilidade suprema de defesa e o Prota decide comer as sementes que aumentam sua velocidade, e depois disso ele saca mais uma espada que era capaz de derrotar os dragões. Enquanto o Prota estava atacando a rainha, o tempo estava acabando, e finalmente ele consegue pressionar a rainha contra o precipício. Finalmente a rainha acaba desativando sua muralha, e diz que já tinha desativado o efeito do colar, porém era pura mentira dela. Em seguida a rainha tenta atacar Seiya, porém ele revida com um corte duplo, jogando assim a rainha no precipício, que logo tenta voar, porém suas asas estavam furadas, e com isso ela acaba caindo, libertando Eruru do veneno do colar. Após isso uma espada vermelha surge do precipício, e o Prota transforma em uma espada sagrada. Saindo dali, Eruru e Mashio decidem ir na frente, já que precisavam conversar um pouco, enquanto Urista e Seiya ficariam também para conversar. A deusa então percebeu que a espada que tinha aparecido no abismo do dragão era falsa, e não era de fato a espada que poderia derrotar o Lorde Demônio. Logo Prota diz que eles teriam que encontrar outro meio para derrotar o Lorde Demônio, pois ele não iria sacrificar sua companheira para isso, e diz que tudo ficaria bem. E na saída, eles se deparam com o exército novamente. E galera, se vocês querem ver a parte 3 desse anime, deixem seu like. E se quiserem que eu faça o resumo de algum anime específico, deixem nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um forte abraço e tamo junto.